Agora, 8 horas 39 minutos, é um momento também para a gente entender as oscilações do mundo político com todo esse noticiário envolvendo a Covid e outras cocitas também. Nós já falamos aqui, o Cláudio Humberto trouxe na abertura do programa a pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Paraná com avaliação e aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro. É uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Paraná. O número principal é o seguinte: quando a gente olha a aprovação da administração Bolsonaro, o que temos aqui? Ótima e boa, 34%, regular, 23,7%, ruim, péssima, 40,6%. Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, com mais detalhes e avaliação desses números. Bom dia, Murilo, tudo bom? Bom dia, Thaís, Cláudio, Pedro e os demais ouvintes. Murilo, queria começar te perguntando o seguinte: essa pesquisa hoje é um quadro de agora, mas quando a gente olha a evolução ao longo dos últimos meses, há uma piora lenta na avaliação do presidente Jair Bolsonaro. E o Cláudio até na abertura falou: olha, isso aqui me surpreende, né? Pela circunstância do momento e pelo fato de que o presidente está apanhando bastante também. Te surpreendeu também, Murilo? Olha, exatamente. A cada pesquisa a gente sente que a conta-gotas o presidente vem perdendo popularidade. Mas o que mais chama a atenção, é que o regular dele, quando a gente pergunta o aprova e o desaprova, o regular está indo cada vez mais para o negativo, né? Na verdade, ele está perdendo. Agora, uma coisa é muito clara: ele mantém 1/3 do eleitorado fechado com ele desde o começo, praticamente, da sua gestão, né? Ele tem esse percentual fechado com ele. Assim como mantém, né, Murilo? Muito bom dia. Mantém 1/3 fechado contra ele e 1/3 fechado a favor dele, né? E o que define mesmo as tendências são de um lado e do outro. Eu estava vendo aqui a pesquisa, os seus detalhes, né? Decupada por faixa etária e por região, tem coisas interessantes. Por exemplo, a faixa etária, como é previsível, né? Que mais reprova o governo Bolsonaro é a dos 16 eleitores entre 16 e 24 anos. 56,4% desaprovam a gestão Bolsonaro e 37,6% aprovam. Para mim, novamente, me parece um número espantoso para um contingente jovem do eleitorado que 37,6% aprovem a gestão. Na faixa intermediária, 35 a 44 anos, os eleitores aprovam a gestão, o que é também curioso, né, observar. Agora, o que intriga um pouco é o desempenho do presidente em duas regiões. Na região sul, 54,1% de aprovação contra 40% de desaprovação. Quer dizer, apesar de todos os problemas que o Brasil todo enfrenta, a gente verifica no Rio Grande do Sul, por exemplo, a questão tá lá o Estado, né, absolutamente paralisado na fase preta da pandemia, etc. A gente vê do Santa Catarina, lockdown, enfim, há razões, digamos assim, de insatisfação suficientes do cidadão para, quer saber, tá uma porcaria esse governo, né? Mas apesar disso, 54,1% dos entrevistados na região sul aprovam o Bolsonaro, que também é aprovado nas regiões norte e centro-oeste por 50,1% dos entrevistados. No sudeste ele é reprovado, enfim, tá ali pau a pau, mas a maior parte dos entrevistados o rejeitam, né, o desaprovam a sua gestão. Agora, no Nordeste, temos um número aí de reprovação de Bolsonaro que é bastante significativo, 55,6%. Esse número já foi maior, Murilo, já foi pior? Você acha que o iminente pagamento do auxílio emergencial pode alterar esse número? Vai alterar para melhor, certamente, para o presidente, mas não impactará tanto quanto o valor do ano passado, né? Mas, enfim, eu queria que você explicasse isso. Por que é que o presidente é tão bem avaliado no Sul e é tão mal avaliado no Nordeste? Olha, Cláudio, se a gente puxar o histórico, principalmente os estados de Paraná e Santa Catarina, são mais à direita, né? São mais azuis. Isso a gente viu em quase todas as últimas eleições, onde o aspecto da direita tem muito mais aceitação do que o aspecto da esquerda. Eu acho que nesses dois estados é que dão um peso maior à aprovação do presidente Jair Bolsonaro.
Já no Nordeste, como você falou, não tenho dúvida que eu acho que essa ajuda emergencial, que não vai ser de 600, vai ser de 250, 300, por aí, eu acho que vai ajudar a estancar a queda do presidente. Agora, uma coisa ela é muito clara, a Covid, a crise do Covid, até agora, um terço do eleitorado do Bolsonaro não mexe. É uma coisa impressionante. E a gente tem feito algumas pesquisas estaduais e fica muito claro hoje que, infelizmente, a crise da pandemia também está politizando. Principalmente os governadores que estão decretando lockdowns, medidas mais restritivas, está havendo por parte do eleitorado uma politização. O eleitorado do presidente Jair Bolsonaro começa a rejeitar um pouco esses governadores, como o eleitorado contrário começa a aprovar, o que é lamentável, né? Que o próprio eleitor está fazendo da crise uma politização também, né? O Murilo, bom dia, ao Pedro. Esse desempenho do presidente Jair Bolsonaro tem o componente da avaliação, né, da população sobre o comportamento, né, da pessoa física Bolsonaro, né? Não estou nem falando das atitudes tomadas, porque o governo acaba tomando atitudes que são necessárias para esse momento de pandemia. Mas o presidente tem uma comunicação direta, né, com alguns seguidores, isso acaba sendo noticiado pela imprensa. Então tem a história do questionamento sobre a eficácia da máscara, tem, vez por outra também, um incentivo para que as pessoas não deixem de trabalhar por conta de medidas de restrição de circulação, lockdown aí Brasil afora. Teve o questionamento da vacina lá atrás, a história de virar jacaré. Isso tudo, né, de alguma forma, é levado em conta e reflete nesses números? Ou é mesmo o desgaste político com os ataques que ele tem sofrido, principalmente dos seus opositores? Olha, eu acho que o desgaste, junto com isso, com o que você falou, os ataques são muito grandes, ele é criticado diariamente, né, em massa, assim, nos meios de comunicação, isso eu acho que pesa muito também, mas um dado para os ouvintes, nos estados onde a gente tem feito a pergunta se a população é a favor ou contra o lockdown, o que chama a atenção é que você tem lá de 34% a 38% da população desses estados contra o lockdown, o que mostra que o próprio discurso do presidente também tem eco nesse um terço do eleitorado. É uma coisa impressionante. Então você olha que, infelizmente, a crise do coronavírus também politizou, né? Também politizou. E ela, quando ela politiza, ao nosso ver, ela perde um pouco a razão para virar um pouco de torcida também, né? Infelizmente. Murilo, você que conversa com muitos personagens da política, alguém que está sempre aqui analisando os números e olhando o cenário. Quando a gente olha para esse número que você nos traz hoje, o número principal da aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro, 49% desaprovam, 46,3% aprovam, 4,5% não sabem, não opinaram. O presidente Jair Bolsonaro tem uma linguagem muito próxima à linguagem que é falada pela maioria do povo brasileiro. A comunicação dele é uma comunicação popular. E eu não estou falando aqui da ideia que é divulgada, mas sim da forma de comunicá-la. Nesse cenário, você enxerga algum ente político, alguém que esteja despontando, que tenha também essa facilidade de comunicação? Essa facilidade de comunicação evita que a popularidade do presidente caia na proporção do agravamento da crise da Covid, Murilo? Olha, Tereza, o que a gente vê lá atrás, que tinha o mesmo aspecto, que tinha esse mesmo poder de comunicação, é o ex-presidente Lula, né? Vamos saber se ele volta com força total, se ele vai se tornar elegível ou não, né? Mas eu acho que o ex-presidente Lula é o mais parecido nesse aspecto da comunicação, de ter uma comunicação direta com a população. Os demais eu ainda vejo bem distante. Pois não, vai aí, Murilo. Não, eu vejo bem distante, Thaís. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ao meu ver, o que mais vai pesar para ele no final do ano e no começo do outro, aonde entra o campo das eleições, que aí se aproxima muito das eleições, vai depender de como estará o bolso do cidadão brasileiro, né? Essa ajuda emergencial, ela vai ser paliativa, ela vai ser de 3, 4 meses, ela vai ser eterna, como vai se dar? Vai aumentar esse valor? Como que vai ficar a crise? Vai fechar mais? Vai abrir mais? Isso eu acho que são perguntas que eu acho que ninguém sabe ainda como o Brasil chegará no ano que vem, né? Mas não tenho dúvida, se o bolso chegar cheio, a economia estiver pujante, o presidente é favorito. Caso contrário, ele vai perder o favoritismo.
Agora ele continua tendo muito carisma, né? A gente observa, por exemplo, a reação das pessoas quando o Bolsonaro sai às ruas, é impressionante, né? Você tem um cientista político muito respeitado aqui em Brasília, muito ouvido, considerado Paulo Kramer, que ele me disse não faz muito tempo, há um mês atrás mais ou menos, se falou, algumas pessoas falaram com certa insistência em impeachment do presidente, não sei o quê, e ele me disse isso: olha, enquanto o Bolsonaro for o único político de expressão nacional que sai às ruas e não é vítima de linchamento, né? Muito pelo contrário, ele é aclamado, foi a expressão do Paulo Kramer, é o único político que sai às ruas e é aclamado. Enquanto isso acontecer, não vai ter impeachment, né? E do mesmo modo, apesar do presidente estar passando neste momento, certamente, pelo seu pior momento de avaliação, o pior, né, período de avaliação do eleitorado, ele continua, assim, eu estou vendo aqui fotos, por exemplo, de sexta-feira passada, quando ele esteve lá no Nordeste, estamos falando do Nordeste, onde a maioria do eleitorado o rejeita. É impressionante a excitação das pessoas que querem pegar nele, querem cumprimentar, querem abraçar, aquela confusão, e enquanto isso tiver nesse nível, né, enquanto ele puder sair às ruas sem ser ou sendo aclamado como ele vai continuar sempre com índices bastante competitivos de avaliação, não é, Murilo? Exatamente, Cláudio, não tenho dúvida, deixar claro que ele tem 1/3 do eleitorado muito fechado com ele. Isso o colocaria hoje, com certeza, no segundo turno, numa eleição presidencial contra alguém, né? Então ele tem essa vantagem, ele é um político que tem aí 1/3 hoje muito fechado com ele, né? Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas, parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui, hein, Murilo? Até uma próxima. Obrigado a todos, sempre à disposição dos amigos do Grupo Bandeirantes. Rede